Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. O evangelho de hoje está em João 5, dos versículos 24 ao 29. E aqui Jesus, ele está falando, primeiramente para os judeus que não acreditavam que Jesus fosse o Filho de Deus, estavam presos ali às antigas leis, do Antigo Testamento, e ficavam admirados, ao ouvirem as palavras de Jesus, declarando ser o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, E no versículo 25, por exemplo, ele diz que a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz de Deus, e os que ouvirem viverão, Em verdade vos asseguro, no 24, aquele que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essas são as pessoas, que não eram judias na época ali, e acreditavam na mensagem de Jesus. Ele veio para os judeus não aceitaram, não acreditaram nele, mas outras pessoas de outros povos acreditavam em Jesus. Às vezes a Bíblia trata como gentios, uma expressão antiga para um povo que não é de determinada etnia. E o mesmo acontece conosco hoje. Até hoje isso acontece, nós estamos mortos e a vida de fato entra em nós quando nós aceitamos a realidade de que Jesus é o próprio Deus encarnado, que morreu, ressuscitou, e nele nós temos a justificação dos nossos pecados. Nele nós temos o perdão de todos os nossos erros, a salvação em si. E Jesus aqui reafirma que o Pai o enviou, lhe deu autoridade para executar um julgamento, porque ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. E para que as pessoas, ele diz aqui, para que as pessoas não ficassem admiradas quando chegasse a hora em que os que repousam nos túmulos ouvissem a sua voz e saíssem, para o seu julgamento, Alguns, os que tiverem praticado mal, para a condenação, e os que tiverem feito bem para a eternidade. E é justamente o que nós entendemos que vai acontecer conosco. Nós fechamos os olhos aqui neste mundo e abrimos continuamos no além-vida, abrimos os olhos lá e estaremos com Deus em um outro lugar. Então às vezes as pessoas se perdem muito querendo saber muito do futuro, Não que seja errado estudar o Apocalipse e as coisas que irão acontecer, mas as pessoas se prendem muito nisso e esquecem do presente, esquecem da sua realidade atual. A nossa realidade atual é viver Cristo, viver o Evangelho em si e pregar para as outras pessoas e levar esse Evangelho, essa palavra adiante. E fazendo isso nós estamos primeiramente deixando um legado neste mundo aqui, porque a mensagem continua viva e continua caminhando, mesmo que nós morramos, mesmo que nós passemos, nosso tempo passe aqui nessa terra. E num segundo ponto também, nós estamos cumprindo o mandamento de Cristo, a grande comissão que a gente fala, que aconteceu em Mateus 28, quando Jesus fala, vocês indo pelo mundo, preguem o Evangelho a todos aqueles que puderem ouvir e, na medida que aceitarem, estarão conosco, estarão com a igreja. É isso que a igreja tem feito desde então. Então nós não podemos perder de vista essa realidade de que o mundo nós vamos morrer e nós vamos continuar com Cristo, há uma vida após a morte, e ao mesmo tempo temos de estar aqui neste mundo, no presente, não perdermos de vista a nossa realidade presente, de pregar o Evangelho, de pregar isso que Jesus fala aqui, que é Ele, que Ele é. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso aqui é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é: creia em Jesus Cristo ressuscitado e tenha o perdão dos seus pecados, e esteja salvo. É uma realidade que muitas pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas acham que fulano é pecador, fulano pecou, não sei o quê, e já como se aquela pessoa não tivesse sido amada por Cristo, já tivesse a justificação, se ela, dentro dela, acreditar de fato na obra de Cristo. Eu não estou dentro da pessoa para saber
se ela de fato acredita que Jesus morreu, ressuscitou e através dessa obra ela é justificada. Eu não tenho como saber isso, por isso que eu não posso julgar a salvação da pessoa. Mas se ela com a boca dela confessa isso, e se é verdade ou não no coração dela, não cabe a mim. Cabe que se ela confessa isso, ela está salva, ela é justificada. A justificação é para aqueles lábios que proclamam que Jesus Cristo, como ele diz aqui, a palavra é que ouve a palavra e crê naquele que enviou, né, que me enviou, que Jesus fala, ou seja, que crê na obra de Jesus, né? Aquele que me enviou tem a vida eterna, em verdade vos asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê que Jesus é Deus encarnado, morreu, ressuscitou e perdoa os pecados, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então as pessoas muitas vezes apontam o dedo para os outros, já condenando aquela pessoa, né? Esse não tem como ser crente, esse não sei nem se ele é salvo. Veja, não cabe a nós fazer isso, cabe a nós espalhar a mensagem. E cada um vai dar satisfação a Deus após a sua morte daquilo que realmente crê em seu coração. O Evangelho é justificação por acreditar na obra de Cristo, né? E claro, a pessoa quando reconhece de verdade a obra de Cristo, ela vai obedecer a Jesus, ela vai querer agradar ao seu mestre, né? Ela vai devolver aquele amor que foi dado a ela, vai voltar na forma de amor também. Mas isso não cabe a nós, né? Então, verdadeiramente chegou a hora, Jesus diz aqui no 25, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Cabe a nós ouvirmos a voz de Jesus e vivermos. Como nós vamos viver? Crendo que nós confessamos com os nossos lábios e acreditamos de fato na obra de Jesus, acreditamos que essa obra tem efeito salvífico para as nossas vidas, nós estamos justificados, somos salvos e, claro, vamos produzir frutos, mas muito mais do que os frutos, nós temos a certeza da nossa salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é essa, embora muitas pessoas percam seu tempo e afastem pessoas do convívio da igreja, do convívio fraterno da igreja, enfim, listando pecados, acusando uns aos outros, né? Dizendo que só a igreja dele salva, ou só tal crença salva, quando na verdade Jesus ele está acima de tudo isso, né? Acima das doutrinas. Então é muito triste que nós vejamos isso, mas todos aqueles que acreditam em Jesus, independente da sua fé cristã, né? Claro que existem aí uma série de seitas, enfim, mas aqueles que confessam apenas Jesus Cristo como Salvador, né? como Senhor e pessoa pela qual você pode ser justificado e salvo, esses todos estão dentro do reino dos céus, dentro do reino de Deus, estarão com Jesus após a morte, como nós vemos nesse texto aqui. Deus abençoe você.